Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Gente, um prazer imenso retornar, né? Que Jesus possa nos abençoar e que a gente possa entender a mensagem, levando para a nossa vida ali fora, no nosso dia a dia, na vida em família, com os colegas de trabalho, com todos aqueles que convivem conosco. É interessante lembrar, né? Amar o próximo como a si mesmo. Essa ideia, ela é muito boa, porque a gente que está no mundo, quantas das vezes a gente observa simpatias, antipatias, não é? Ajudas, menosprezo, quanta coisa que a gente vivencia no dia a dia. E Jesus, sabiamente, falou disso. Olha, para tentar, eles vieram falar para Jesus qual era a lei maior. E Jesus o que fez? Pegou as 10 leis de Moisés e colocou só em 2. Não dá para esquecer, né? 10 a gente esquece, não esquece? Não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, e vai por aí afora, não é assim? Mas quando a gente lembra Jesus falando as 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e ele diz mais, que toda a lei e os profetas estão resumidos nessas duas leis, vamos dizer assim. Esses 2 itens, né? Jocosamente, a gente viu o povo falando por aí. Como que eu vou acreditar em Deus se eu não vejo Deus? Vocês já ouviram isso, não já? Até escrita de caminhão, aquelas coisas que escrevem nas fachadas de caminhão, eu já vi uma frase dessa. Como acreditar em Deus se eu não o vejo? Nessa época da humanidade, nós sabemos que nós estamos vendo Deus a todos os instantes. E sentindo Deus, ouvindo Deus, participando da sua criação. Hoje, quando nós falamos em Deus, é muito concreto. Olha, lá na época de Moisés, o povo acreditava em muitos deuses. A gente deve a Moisés a ideia de um Deus único. A certeza de um Pai Criador, de um ser perfeito, de um ser bondoso, generoso, e que não privilegia ninguém e nem pune ninguém. Quando, lá atrás na história, nós acreditávamos na punição, um Deus castigador. Se a gente não fizesse determinada coisa, Deus nos castigaria. Não era assim? Aí a gente veio caminhando na história da humanidade e hoje nós sabemos que tudo que nós sofremos ou que temos de alegria e prazer é obra nossa mesmo. É patrimônio espiritual de cada um. Quem só faz o bem, por certo receberá o bem. A proteção divina nos acompanha em todos os lugares. E quantas das vezes que são abertos caminhos para que a gente possa caminhar mais em paz, com mais tranquilidade. Então, quando a gente ama o próximo, a gente lembra Jesus. E ele dizia, né, que o que fizerdes a um pequenino que seja, é a ele que nós fazemos. Aí o povo pergunta, quando foi, Senhor, que te ajudamos? Aí ele fala, quando eu estive preso, quando eu estava com fome. Isso em todas as pessoas da humanidade. Por quê? Porque Jesus nos considerou e nos chamou de irmãos. A fraternidade que Jesus implantou no planeta, ela ainda está impregnada em todas as coisas do planeta. Então, hoje, falar assim, o que ela é sua? Você pode falar sem medo. Irmão. Irmão por parte de Deus, irmão de crença, irmão de profissão, sei lá, né? Quantas coisas que nós podemos
dizer que somos irmãos. E Jesus, sabiamente, tinha que deixar os ensinos. Não só o amor, não só a palavra, mas a ação. E na ação, a gente trabalha uma coisa chamada egoísmo, né? Quase todos nós temos aquela coisa assim de amor a nós mesmos, amor ao sangue, amor ao nome de família. Não tem essas coisas? Quer dizer, ainda estamos equivocados, porque o amor que Jesus fala é um sol que irradia divindade, que está em todas as nuances da nossa vida. Tem dificuldade? Que a gente haja com galhardia, com coragem, com luta, para que a gente possa vencer as dificuldades. E as nossas dificuldades, elas são pequenas, repetitivas, vão aumentando de acordo com a nossa necessidade. Às vezes é uma prova para uma vida inteira, mas nós vamos lutando e vamos vencendo e vamos falar assim, vamos conquistando um lugar melhor. Quantas dificuldades que nós já passamos. Se a gente contar nos dedos, é capaz que dá para contar. Alguém fala assim, nossa, eu estou com 60 anos, e na época tal, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi. Aí você lembra só dessa coisa, porque as outras coisas, os outros anos da sua vida, eles foram recheados de alegria e de felicidade. E tem uma coisa, quando o tempo passa, e a gente fica com as lembranças todas registradas, a gente tem saudade daquele tempo em que a gente estava na infelicidade, vamos dizer assim. Quando as coisas saíam tudo errado. Aí a gente fala assim, nossa, mas naquela época eu enfrentei a doença tal. Mas tive o doutor fulano de tal, que foi tão amigo, tão pai, tão gentil, tão presente. As enfermeiras do hospital, que beleza, como eu fui visitada, como eu fui querida naquela época. E os meus colegas de trabalho? Gente que eu nem imaginava, de repente se fez presente numa coisa tão fraterna. E aí a gente vai pesando, né, as coisas. O que foi realmente de sofrimento, o que foi de benefício. E quase sempre não, vou usar, sempre o bem prevalece. O que foi bom prevalece. Por quê? Porque nós somos frágeis. Nós não aguentamos muita dor, não. A gente aguenta pouquinho e vence aos pouquinhos. Daí, isso vocês já conhecem, né? Essa tossinha, já conhece? Quem me ouve falar aqui já conhece. Mas eu juro que vai ser pouquinho hoje. O que acontece? Jesus, quando chegou aqui no planeta, ele trouxe a palavra amor. E implantou no coração das criaturas, imantou o planeta amor. E os homens daquela época, entendendo a mensagem, abraçaram a nova era, a causa daquele momento, e enfrentaram circos, enfrentaram leões, para comprovar a fé e para comprovar que o amor de Jesus suplantaria todas as coisas. Mas a doutrina espírita, ratificando a palavra amor, trouxe uma segunda palavra divina, que é a palavra reencarnação. Essa palavra já foi usada por muito tempo antes da doutrina espírita ser codificada, implantada e tendo seus adeptos, seguidores pelo mundo inteiro. Mas, na época, às vezes as pessoas chamavam de ressurreição. Ressurreição, que é aquela ideia de que Jesus alçou e foi embora, né, para os céus.
aquela imagem que a gente conhece. Ou seja, ressurgir é levantar um corpo morto, a ressurreição seria isso. Mas a reencarnação é diferente. É o espírito que volta num outro corpo, com a sua bagagem espiritual toda implantada no perispírito, gravada, vamos dizer assim, e nessa gravação ele monta um novo corpo, junto com seu anjo da guarda, com seus protetores, que ficam no mundo espiritual. Então, quando nós chegamos aqui, nós trazemos esse aval. Jesus e a sua equipe está avalizando a nossa encarnação. E esses protetores nos acompanham em todos os momentos da vida. A gente pode dispensá-los? Pode. À medida que a gente vai para o caminho do erro, o caminho do vício, e eles não têm condição de nos salvar, de nos ajudar, e nem de impedir que a gente use o livre-arbítrio, às vezes eles se afastam. Quando se afastam, e a gente vai por outros caminhos, nós mudamos o programa que nós mesmos planejamos antes de nascer. Então, a ressurreição, hoje, na palavra reencarnação, né, porque assumiu esse significado, vamos dizer assim, faz com que a gente tenha oportunidade de refazer muita coisa. Esquecemos um passado de erros, engajamos no estudo do Evangelho, buscamos a evangelização, a doutrinação, vamos aprendendo à medida do estudo e nós vamos mudando a nossa intimidade. Eu costumo dizer que nós aqui hoje somos muito diferentes do que o homem que nós éramos há 20 anos atrás. Se você se avalizar, se avaliar, buscar os seus valores internos, o que você fazia 20 anos atrás? Como era você? E busca você sem alarde, sem nada, sem retoques. Vamos ver quem eu era. Como que eu fazia? Como que eu namorava? Como que eu era com os meus amigos? Na minha profissão? Como era aquele homem daquela época que sou eu agora? O que eu aprendi até hoje? Qual a conquista espiritual que eu tenho desse tempo para cá? Chico Xavier falava que a gente tinha que fazer um programa de encarnação para muito tempo depois. E ele dizia que nós, os espíritas, que somos trabalhadores, que estamos na casa fazendo alguma atividade, nós já estamos juntos com essa ideia de espiritismo, com esses valores que nós temos, há mais de 5.000 anos. Olha, então a gente tem que ter esse respeito por outras pessoas que ainda não são espíritas. E eles falam, eu não sou espírita ainda porque eu não dou conta desse negócio. Eu sou espiritualista. Eu até admiro o espiritismo, mas eu não dou conta de cumprir tudo que a minha consciência vai apontando como certo. E é verdade. A evolução, ela não dá saltos, é lentamente, é devagar. Então, chega um tempo que a gente olha para trás e fala, nossa, já passei por tudo isso. E, de vez em quando, a gente assusta também. Quando a gente faz uma coisa esquisita, errada, fala, credo, já estudei tanto, já fiz tanto, ainda faço isso. Que horror! Não é? Então, a gente avalia a gente mesmo. E é a hora de falar assim, vou tomar uma posição e mudar de rumo. Mudar de rumo, espiritualmente falando. A doutrina espírita ela é interessante, pelo menos para mim, porque ela vem trazer para a gente valores que não são materiais, que são espirituais. Então, o nosso amor ao próximo, a nossa simpatia, a nossa antipatia, o nosso relacionamento em casa, com filhos, com o marido, com os amigos, ele tem todo um passado registrado. Eu costumo perguntar para as pessoas, principalmente para jovem, né? Por que é que a gente está no mundo, no meio de um tanto de amigos, um tanto de colegas, de repente um olhar, e você apaixona por aquele olhar, por aquela pessoa.
e casa, vai embora. A hora que cria os filhos, fala, nossa, onde eu peguei essa cruz? Né? Porque aí vem os problemas para criar os filhos, que são as bênçãos de Deus. Porque Deus confia na gente e manda os seus filhos, porque de fato os filhos são de Deus. Se a gente analisar impessoalmente, nós vamos ver no nosso filho o nosso irmão, porque a gente vai lembrar que Deus é que está no comando. É Ele que pode nos ajudar a resolver o problema de educação, de progresso dessa alma que conosco convive. Quantas das vezes eu vejo pais aí com medo dos filhos, porque os filhos adolescentes agora buscando outra vida, buscando a independência, e o pai não sabe como agir. Olha, entrega para Deus. Ah, Deus, esse menino é seu. Você mandou ele aqui para casa. Eu estou tentando, mas não dou conta, não. Dá um jeito aí, me ajuda. Vai aparecer ações e jeito que a gente desconhece. Mas, em vez de a gente fazer isso, a gente fica elencando os defeitos do filho e brigando com ele. Aí, Deus não tem acesso, né? Tem que ter acesso. Nós temos que abrir a comporta do coração e deixar Deus falar por nós. Falar através de nós, né? Aí, tudo bem. Nós vamos enfrentar barreiras e barreiras, mas vamos sair vencedores lá na frente. Não é nessa encarnação, às vezes, demora muitas encarnações, porque o espírito, ele está na luta também, o nosso filho também está na luta. O nosso amigo, a nossa esposa, né? Tem uma mensagem do Emmanuel que chama reencarnação. Tem uma frase lá que ele fala assim: a mulher ciumenta e dementada que convive com você hoje é aquela mesma companheira que na outra encarnação você abandonou e maltratou. Agora, tem vários casos lá, estou lembrando só da mulher aqui agora. Mas a gente percebe aí a lei de causa e efeito. Olha, se eu maltratar muito o povo que está comigo hoje, mulher, filhos, amigos, etc., etc., a parentela toda, né? Não tenhamos dúvidas, vamos acertar essas contas. E vai acertar no processo da dor. Para quê? Se a gente já sabe que perdoar, ter paciência, orar, que mais? São coisas que a gente deve fazer, né? Fulano está aprontando com você na sua frente e você não tem coragem de falar assim, Deus, proteja essa criatura. Às vezes a gente fala assim, ele está doente. E os de perto, né? Que doente! Ele está... Aí vem aqueles palavrões horrorosos, né? Mas, em qualquer forma, é doente da cabeça. É doente moral. É doente porque ainda não conseguiu assimilar os valores sadios que a vida oferece. Gente, e nós temos tanta coisa boa, tanta coisa bonita, tanta coisa para viver, para aproveitar esse corpo, aproveitar essa oportunidade, estar aqui uns com os outros, usufruindo desse benefício que é a terra, essa bendita escola. Mas Jesus queria que a gente aprendesse mesmo. Quando falaram que pagar imposto, né? Todo mundo aqui fala, imposto de renda, imposto não sei do que, não sei o que, não é assim? É a nossa época. Mas naquela época o imposto era pagado, era uma organização de César. Então pagava para César. E o que aconteceu? Resolveram tentar Jesus. E agora, vamos ver como que ele sai dessa, né? Tem que pagar esse imposto? Para que pagar imposto? Eu fico, às vezes, com essa pergunta no ar, lembrando uma época que em Uberaba faltava água. E perguntaram para o Chico como fazer, porque a água estava escassa e muito cara. Aí o Chico, com aquela
Suavidade, que muita gente teve a oportunidade de ver. Falou, olha, a água é o maior passe que o homem pode tomar. Na forma de beber, na forma de banhar. A água é um benefício que não tem preço. Se a gente tirar, vai descobrir o valor que ela tem. Isso bem na nossa época. Naquela época, eles falavam do imposto financeiro, que a gente fala aí do imposto de renda. Aí Jesus, observando aquela turba, observando a intenção, né, porque Jesus lia a alma das pessoas, pediu uma moeda. Alguém apresentou a moeda, e nas nossas moedas até hoje tem o quê? Tem de um lado o valor, de outro lado a esfinge que representa o país, não é assim? E perguntou, de quem são essas duas marcas? De César. Jesus não teve dúvida. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto, está resolvida a questão. Até porque, se a gente falhar com César, nós vamos acertar com Deus. Olha que negócio. Se você burlar, sonegar, roubar, vai demonstrar a sua formação espiritual. E essa conta a gente acerta no outro lugar. Não é nem com César, que nem vai saber disso, mas com a nossa consciência, com o nosso arquivo patrimonial espiritual. Então, o que acontece? Vamos acertar pagando de novo, noutra vez, numa outra oportunidade, talvez para outro governo, não é? Mas a gente não passa ileso dessas coisas. A primeira parte da explicação dos espíritos, eu acho sempre que o relógio corre demais. Já está vencendo meu horário. Mas a explicação dos espíritos chama lei de amor. E começa assim: o amor resume toda a doutrina cristã, toda a doutrina espiritual. Gente, que beleza! Então, se a gente começar a amar, né? Eu vou ficar falando aqui do Criança Esperança, falei ontem, mas não é aquele caso, não, é outro. Uma mulher, 89 anos, que cuida de crianças. Mas não está cuidando das primeiras, não. Tem 30 e tantos anos que ela cuida de crianças. Com os parcos recursos que ela tem, que a comunidade oferece. E vai tratando daqueles meninos que os pais não têm como olhar, não têm como cuidar, porque eles vão trabalhar para sustentar a família. Aí, no programa lá, aliás, não foi na Esperança, não, foi no outro programa. Aí ela ganha uma salva de palmas, homenagem da cidade, e ganha os benefícios do trabalho que ela faz, mas para produzir, para fazer mutirões e continuar ganhando dinheiro e cuidando daquelas crianças. Principalmente crianças recém-nascidas. Muitos de nós aqui pode fazer uma coisa dessa. Não precisa fazer para 500 pessoas, 500 crianças, parece-me que era 500 que tinham passado por lá. Pode fazer para 2, para 5, para 10, não é? A gente pode ajudar alguém. Qualquer pessoa que possa doar alguma coisa já está fazendo a sua parte, a sua contribuição. Mas se o amor é de essência divina, nós vamos observando as coisas. Vocês já viram quando o trabalho aparece, a preguiça vai embora, a natureza se refaz, a hortaliça aparece, o jardim floresce, as pessoas ficam mais alegres e mais felizes. Então, acho que a gente está precisando de umas coisas. Ocupar a cabeça, ocupar as mãos, ocupar a nossa vida e deixar de lado uma série de coisas negativas que a gente vai
guardando ao longo da vida. Hoje é um cansaço. Ai, como eu estou cansada. Estou cansada nada, jovem desse jeito, pronta para o serviço. Não é? E essa juventude depende do espírito. O espírito tem que ser forte. De vez em quando a gente fala assim, não, mas a carne é fraca. Não. A carne é resultado da carne. Mas o espírito que comanda essa carne, que é a força, é que nos interessa. E esse espírito pode ser trabalhado, burilado, aperfeiçoado, evangelizado, buscando outros lugares. Quando isso acontece, a doença vai embora, o progresso chega e a gente promove muitas amizades, muita alegria e muito progresso. Então, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Quando eu faço para alguém uma coisa, uma palavra, um gesto, um empréstimo, uma doação, eu me coloco do lado de lá para pensar, se fosse eu que estivesse recebendo isso, como seria? Tem coisa pior do que ser maltratado por alguém? Ser mal recebido num guichê, né, aí pela vida fora? Ninguém gosta. Mas tem coisa também melhor do que ser amado, acarinhado, cuidado, né? Todos nós gostamos. Eu costumo brincar que até cachorro gosta. Porque o cachorro é assim, você faz tchiu, tchiu, ele vem banando o rabo. Você bate o pé, ele avança. Então, nós também somos seres assim. Se alguém avança, vamos ter cuidado de tirar o pé, né? Para não ganhar mordida. Mas nós podemos ir ao encontro, ir para lá, promover o abraço, promover o encontro, promover o amor. Esse amor de que Jesus falou. Esse amor sem interesse. Esse amor que vai cobrir uma multidão de pecados. Esse amor que vai fazer de todos nós uma família universal. Esse amor que garante o equilíbrio do mundo. Esse amor que está presente nas moléculas, nos átomos, e que faz de cada um de nós seres melhores. Busquemos Jesus, deixemos que Ele faça a companhia da nossa vida, busquemos o amor que Ele ensinou e saiamos a ajudá-lo. Que Ele nos abençoe.